Eu nasci na Igreja Universal, e sempre tive esse zelo, esse temor pelas coisas, esse amor pelas coisas de Deus. E não foi diferente com as primícias. Então, quando eu era criança, a minha alegria era levar o dízimo na escola bíblica infantil. Então, eu sentia muito amor quando eu tinha algo para dar. Até que então eu comecei a fazer estágio, a trabalhar e depois a faculdade. E com isso, consequentemente, fui perdendo o temor, até mesmo pela falta de ir à igreja, que eu já não conseguia ir mais como era antes. Então eu comecei a ver o dízimo como uma obrigação. Comecei a ter maus olhos. E com isso eu perdi o temor. Eu perdi o temor com as coisas de Deus e com as primícias. Então, o dízimo para mim já fazia parte de uma rotina, de uma obrigação. Igual fatura de cartão de crédito, né? Que a gente tem que pagar mensalmente. Quando a gente recebe, a gente tem que pagar todo mês a fatura do cartão de crédito. Assim era o dízimo. Eu comecei a ver como obrigação, como fardo. Eu não via mais como algo santo. Para mim era mais algo monetário, mais valor, mais dinheiro, que eu tinha que cumprir com aquilo. E automaticamente eu perdi a santidade de ir para as reuniões com aquele temor, com aquela reverência que eu ia antes, com aquela alegria. Com o passar do tempo, as coisas foram ficando difíceis, porque eu perdi esse temor. Então, eu pagava o cartão de crédito com empréstimo. O valor que eu tinha só dava apenas para pagar a faculdade. Então, eu tinha que escolher entre o valor da passagem para ir para a faculdade ou comer alguma coisa. Porque na minha cabeça, mesmo dando dízimo, que eu dava o dízimo, então para mim estava tudo certo. Só que na verdade não. Eu fui para a igreja justamente em busca de uma solução, em uma certa reunião justamente em busca de uma solução. E chegando lá, estava na fé do Provai-me nisto, e na época o pastor falou assim que quando a gente fizesse a nossa parte, se a gente estava fazendo a nossa parte, as janelas do céu tinham que se abrir. Aí eu caí em si, falei, não, tá errado, porque eu pagava primeiro o cartão de crédito, que era débito automático, sobrava o dinheiro, deixava o valor do dízimo, mas eu não tinha aquele temor de separar as primícias. Então, eu descobri que eu estava roubando a Deus, né? Porque eu já não separava as primícias. Pensei, então, eu não estou fazendo aquilo que está escrito para que as janelas dos céus se abram sobre a minha vida. Então, eu abracei aquela palavra e eu dei um valor, um dízimo a mais e mais uma oferta no mesmo valor do dízimo. E eu pedi perdão para Deus por tudo aquilo que eu estava fazendo e falei para Ele que a partir daquele momento eu ia ser diferente, eu ia mudar. Eu ia começar a ver o dízimo como algo santo, como algo sagrado. Eu lembro que eu peguei o envelope, eu não só coloquei um valor, como eu coloquei a minha vida, né? A minha vida espiritual mesmo. Então, eu voltei a colocar Deus em primeiro em tudo na minha vida. Colocar Ele em primeiro lugar em tudo que eu fazia. Não somente nas minhas primícias, em devolver os dízimos e as ofertas, mas como também espiritualmente. E hoje eu tenho o maior bem que eu podia alcançar. Hoje eu tenho o Espírito Santo, tenho amor, tenho a santidade para com Ele, tenho o temor que eu tinha perdido e hoje eu sou completamente feliz, tanto financeiramente como espiritualmente,
Hoje eu tenho bens, tenho carro, tenho terreno, meu marido faz parte é sócio de uma empresa e diante de tudo isso, o meu maior bem é o Espírito Santo. Não existe alegria maior do que ele. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, graças a ele.